Recebi mais de R$ 3.000 de dividendos em 2025. Bom, o ano já acabou, mas de boas lembranças. Eu lembro quando eu recebia R$ 50 por mês de dividendo e hoje eu recebo muito mais que isso. Eu vou mostrar nesse vídeo quais são os fundos imobiliários que eu tenho na carteira e quais que me rendeu esse valor de mais de R$ 3.000. Foi um pouco mais e eu vou mostrar para você detalhado quanto que vai dar mês a mês e quanto que deu exatamente esses fundos imobiliários que eu tenho na carteira e o melhor, quanto que eu tenho investido. Meu nome é Dan Invest e aqui eu vou mostrar para você o meu dia a dia de investidor, mostrando para você na prática o que eu estou fazendo com o meu dinheiro e sem enrolação. 2025 finalizou, a gente está no começo de 2026, mas 2025 para mim foi muito bom. Porque eu lembro lá atrás, quando eu comecei a trazer conteúdo para vocês aqui, eu estava no meu início de investidor e eu tinha um rendimento muito baixo. Eu falava para as pessoas quanto que eu recebi dividendo e as pessoas davam risada. Ah, Daniel, será que vale a pena você ficar investindo em fundos imobiliários? E hoje, em 2025, eu recebi quase um 13º da onde eu trabalho. Muitas pessoas não recebem um 13º, e aqui eu não quero me gabar, não quero mostrar que eu sou melhor que ninguém. É mostrando que sim, é possível quando você espera, quando você continua e quando você fica focado no seu objetivo, que foi o que eu fiz. Eu comecei lá atrás, quando eu tinha um rendimento que vai aparecer para vocês na tela, de 10 a 20 reais, eu mostrava para minha esposa e mesmo assim a gente não conseguia acreditar que a gente ia chegar num valor muito bacana de rendimento somente em fundos imobiliários, que foi o que a gente começou a investir primeiro, porque o nosso objetivo sempre foi dividendo. Mas quando começou a escalar e a gente começou a focar e trazer cada vez mais aportes, focar e entender que tudo dependia da gente investir cada vez mais para ter um retorno melhor, tudo começou a mudar. E agora, em 2025, eu ter um rendimento acima de R$ 3.000 de todos os meses, eu ter um retorno acima de 200 e poucos reais, somente do meu dinheiro trabalhando para mim, isso somente em fundo imobiliário, fora ações. É muito gratificante, pessoal, é muito gratificante mesmo. A gente teve um retorno aí bem bacana, muito acima de 2 salários mínimos, e isso aqui eu falo não para me mostrar para ninguém, mas o que eu falo aqui é que é possível a gente chegar nesse objetivo. E chega de enrolação, já vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês quais são os meus fundos imobiliários, que são 14. Eu incluí mais 2 no começo, no final do ano, e agora eu estou fazendo aportes nele, mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês detalhado, certinho, sem enrolação. Vamos lá, eu tenho o fundo MXRF11, que tem 509 cotas. A gente tem HGLG11, que eu tenho 30 cotas. O XPLG11, 36 cotas. O XPML11, 31 cotas. O VISC11, 29 cotas. O HSML11, 30 cotas. O VILG11, 24 cotas. O SNFF11, 30 cotas. O TRBL11, 30 cotas. O IRIM, que era IRDM11, agora mudou para IRIM, porque o IRDM11 descontinuou, não está mais esse fundo imobiliário, então a gente tem essas cotas aqui. A gente tinha um preço médio nela de R$ 82,78, agora R$ 68,25, porém eles pagaram essa diferença de cada cota. Tenho o GARI 11, 108 cotas, que foi um dos fundos que eu coloquei. O RBRP 11, 15 cotas. O Vino 11, a gente tem 150 cotas. E o BTLG 11, que foi um dos fundos que iniciou também, a gente tem 5 cotas. Daniel, o que é uma boa carteira de fundos imobiliários? Para mim, uma boa carteira de fundos imobiliários é quando a gente tem a maioria verde. Por quê? Nem sempre você vai acertar os investimentos e pode cada fundo imobiliário passar por uma crise diferente de gestão, de empréstimo, de credores, de inquilinos. Por isso a gente tem que ter uma boa diversificação em cada classe de ativos que a gente for investir. Em ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e vários investimentos que tem, a gente tem que ter uma diversificação, não somente alocar em um único local. Aqui nos fundos imobiliários eu tenho 14, mas o ideal ali para o iniciante que está começando seria entre 6 a 8 fundos imobiliários
E o que eu sempre falo, invista em bons fundos imobiliários. Por quê? Você não vai ter tanta dor de cabeça. Eu tenho fundos imobiliários aqui que caem, mas eu mantenho uma rentabilidade positiva e uma variação negativa muito menor do que se eu tivesse investido em fundos imobiliários focando somente em dividendo. Porque muitos focam e investem em fundos imobiliários focando somente em dividendo, entendendo e não entendendo que quanto maior o dividendo, maior o risco na sua carteira. Por quê? Um fundo imobiliário que ele está pagando entre 1,50 a 1,60, o fundo 1,30 ali, já pode entender que é um fundo high grade. O que é um fundo high grade? É quando ele se expõe a riscos maiores dos credores. Um exemplo, um credor ele tem o nome sujo na praça ou ele tem alguns empréstimos em andamento que está em atraso, nome sujo. Ele vai pegar um novo empréstimo, outros fundos imobiliários, que são fundos imobiliários high yield, que tem credores muito melhores, classe A aí, ele não vai emprestar para esse credor. Por quê? Porque ele já tem um atraso, ele já tem um histórico de mal pagador. E quando o fundo high grade empresta para esses credores, para esses pegadores de empréstimo, ele entende que ele precisa cobrar um juros maior, porque o risco dele é muito maior desse credor não pagar. Por isso, está embutido um dividend yield maior, mas muitas pessoas não entendem isso e compram somente pelo dividend yield e esquece de entender qual que é o perigo desse fundo imobiliário. Por isso, invista em fundos imobiliários bons, que paga a média do mercado ali, para que você não se arrisque, para que você não sofra lá no futuro, porque isso pode pesar muito na sua carteira. Deixa aqui embaixo, você gosta de fundos imobiliários? Gosto, quero aprender mais, que aí eu vou fazer um vídeo analisando tudo sobre fundos imobiliários que você tem que analisar e até analisando o relatório do gestor, que geralmente eu trago análises aqui, mas são análises superficiais para trazer boas indicações para vocês. Mas tem muita gente cobrando de fazer uma análise geral até do relatório. Então comenta aqui embaixo, eu gosto de fundos imobiliários ou gosto de fundos imobiliários, que aí eu já vou fazer esse vídeo. Se tiver bastante comentário, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vamos lá. Aqui agora, quanto que você recebeu de dividendo, Daniel? Vamos lá, agora, anual, mensal. Em janeiro, eu recebi R$ 237,97. De fevereiro, diminuiu. Voltamos para o mesmo patamar em março. Subimos em maio. Abril, a gente subiu também e a gente continuou subindo mês após mês. E o nosso melhor resultado foi aqui em novembro. E em dezembro a gente teve um resultado excepcional de R$ 426,89. Para mim, é uma satisfação de verdade a gente chegar num patamar de receber muito mais de um salário mínimo somente com o nosso dinheiro trabalhando para nós. Isso é satisfatório. Se inscreve aqui no canal porque eu estou mostrando cada vez mais os meus investimentos, tudo certinho, e coloca todos ali para toda vez você receber notificação. Isso aqui eu estou abrindo minha carteira, pessoal. Tudo que eu trago para vocês aqui é o que eu realmente faço. Bom, quanto que deu esse rendimento anual? Anual a gente teve um rendimento de R$ 3.271,39. Isso aqui somente em fundos imobiliários, investindo o meu dinheiro em setor imobiliário como se fosse aluguel, como se eu comprasse imóveis e recebesse aluguéis todos os meses. Isso, o melhor, sem dividendo, sem imposto de renda. Então, a gente teve esse rendimento de R$ 3.231,39 com 14 fundos imobiliários na carteira, e isso mostrando para você que é possível você investir o seu dinheiro, ter rendimento todos os meses, e isso é muito bom. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Muito obrigado, se inscreve, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a monetizar esse canal e trazer cada vez mais conteúdo muito bacana para vocês, porque aí a gente vai ter dinheiro para poder investir aqui, trazer mais qualidades. Então se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui que você engaja o vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.